Fala pessoas, tudo bem? Meu nome é Raul Artuso, também conhecido como Raula, e hoje eu vou fazer um react da entrevista do Rogério Sganzella no programa Antenas de 1983. Antes de começar, lembrar para as pessoas assinarem o canal, né, para não perder os próximos conteúdos, e também dar um like aqui no vídeo para ajudar a gente, beleza? Se quiser deixar comentários, sugestões e tal, também fica à vontade aí na caixa de comentários. Por que esse vídeo? Porque ele tem uma das figuras mais importantes da história do cinema brasileiro, que é o Rogério Sganzella, e também uma das figuras que viria a ser das mais importantes da história do cinema brasileiro, ou pelo menos do cinema contemporâneo, que é o Fernando Meirelles, ainda um jovem Fernando Meirelles, trabalhando na televisão, trabalhando com vídeo. Então, assim, vamos ver o que dá. Faz muito tempo que eu vi o vídeo, então eu vi uma vez há muito tempo, então vamos ver aí o que acontece, tá? Antes da gente continuar, uma coisa importante, assim, esses reacts eu não tenho como objetivo aqui simplesmente fazer piada ou humilhação das pessoas, tá? A ideia aqui é debater coisas que possam vir a partir do que o vídeo vai dar, sabe? Assim, eu tenho o objetivo de fazer um pouco esse canal como um debate de ideias, divulgação científica de cinema, porque tem muito conteúdo que traz uma visão muito restrita do cinema, assim. Então a ideia aqui é um pouco abrir o debate, beleza? A partir do que o vídeo vai dando, tá? Então, vamos lá. O João é um cineasta do cinema emergente. Desculpa, eu falei que não era pra fazer piada, mas quem que é esse Mauricinho aqui? Com um pullover vermelho, camisa, esse óculos. Assim, que é esse. Fernando Meirelles, caramba, meu. Assim, eu se não soubesse que é o Fernando Meirelles, possivelmente não levaria a sério essa figura. É... Mas vamos dar o benefício da dúvida de que ele tá fazendo um personagem, tá? Vamos voltar ao vídeo. O João é um cineasta do cinema emergente paulista. Cinema emergente paulista já vem com. Já tem uma certa dose de ironia, né? Assim, não sei muito o que ele quer dizer com o cinema emergente paulista, mas aqui eu já vejo, já começa um pouco colocando esse cara em uma posição, já tá tentando posicionar ele num lugar alternativo, né? Esse aqui é o Joel Yamagi, esse rapaz que vai estar do lado do Fernando Meirelles é o Joel Yamagi, que realmente era um cineasta emergente nos anos 80 e que hoje trabalha lá no departamento de cinema, rádio e televisão, ele trabalha no acervo, e eu recomendo para os estudantes e tal para ir lá bater um papo com ele. Vai ajudar a gente aqui a dar uma conversada com o Sganzella. Então, Sganzella, como é que tá a vida? Poderia estar melhor, né? Mas a gente sempre tem que ver as coisas sob o melhor ângulo possível. E nesse momento de transição que o Brasil se encaminha para o terceiro milênio... Eu vou fazer uma entrevista aqui, mas eu sei que eu estou desesperada, porque isso aqui é enorme, né? E, desculpa, viu? Mas eu não acho, eu combinei com os músicos, eu vou cantar, né? Deve estar lá embaixo. Não, pera um pouquinho. Essa personagem Começou. Uma coisa a ver com o contexto do programa da época que eu não faço ideia. Mas você, de novo, já posiciona o programa e a entrevista num lugar que isso era uma coisa comum, né? Eu acho que isso era uma ideia do cinema paulista naquele momento, que era essa coisa do desbunde. E então eu imagino que isso tá numa chave na chave nonsense, mas assim, não entendo direito o que é. A bagunça. O artista, sobretudo os sambistas,
da geração anterior, da velha guarda, são os pessoal mais importante e inclusive mais novo do que os novíssimos. O novo é o velho e vice-versa. E eles foram talvez os grandes injustiçados nessa fase de transformação que o Brasil passou por uma era tecnológica, sem dar todo aquele cuidado, aquela atenção, aquela consideração e, sobretudo, a conquista dos espaços. Quer dizer, nós precisamos, não só o cinema, como os vários segmentos da comunidade devem conquistar progressivamente o seu lugar ao sol. Nós estamos na terra do sol e é em função do trabalho, por exemplo, de João Gilberto, que inspira essa tentativa de reconstituição e de renascimento e de restauração do que nós temos do melhor, que é o som. O samba é realmente o maior ritmo do mundo. Verdade. Concordo inteiramente, concordo que o samba é a grande arte brasileira e o papel que ele está falando aí que precisa ser pensado para o João Gilberto. Acho que o João Gilberto tem que ser pensado para além só da Bossa Nova. Ele é um dos grandes artistas do Brasil, da história do Brasil. As pessoas fazerem e ao cinema acompanhar esse movimento. Eu acho que o cinema no Brasil ainda não desenvolveu todas as possibilidades que ele pode chegar a desenvolver. Verdade. Eu acho que está na hora assim, de cineastas e artistas pararem de ficar com cultura de classe média e começar a ir de encontro ao negócio. A verdade, exatamente. Tem uma coisa curiosa, né? Eu acho que isso já é uma questão. Eu acho que isso é uma questão importante quando a gente faz análise de imagem, né? É ver que, por exemplo, eles estão um pouco presos num cantinho, né? Parece que está acontecendo um movimento aqui atrás da câmera. E eles estão presos num canto ali, né? Eles não estão. Não é uma entrevista que está acontecendo, por exemplo, num sofá, numa mesa. É uma entrevista onde eles estão empurrados no canto. Acho que isso já diz muito sobre como o programa enxerga a fala deles. Nesse sentido, acho que a fala deles está sendo um pouco ridicularizada nesse sentido, sabe? Tipo, sendo colocada num... olha ali, aqueles doidão que fica ali no canto. Tá falando que negócio? Ao núcleo. Você entendeu? Não. Ao núcleo. Que núcleo? É o seguinte, o homem é um ser biológico, eu acho. O homem é um ser... A gente está vivendo uma civilização onde as pessoas estão deformadas pela ideologia, pelos valores. Se isso já nos anos 80, 83, imagina agora. Eu acho que... É isso. Pra mim, viver, por exemplo, tá muito difícil. Pra mim, fazer filme tá muito difícil, entendeu? E não sou só eu. Não é só pra mim que tá. E eu acho que as coisas poderiam ser mais simples, porque as pessoas, assim... É a tal história, pra que simplificar se dá pra complicar, entendeu? As pessoas... Essa frase é muito boa, porque uma das marcas, talvez, do nosso tempo... é a ideia da simplificação, né? Principalmente ligada a uma questão do entendimento, de que tudo tem que ser entendido por todo mundo. Então né, um filme ou qualquer obra, ela tem que ter uma régua que é passada por baixo, né? Ela é medida para baixo. Porque o maior número de pessoas precisa entender porque você precisa se comunicar. Pensando em comunicação de um jeito restrito, pensando em comunicação como entender todos os sentidos de uma obra. E eu acho essa frase muito boa, na verdade, para que simplificar se podemos complicar, porque eu acho esse um gesto hoje, especialmente no cinema, eu acho esse um gesto muito forte. Assim, um filme que faz isso hoje em dia, comigo ele ganha muitos pontos já. Que é não se dar tão fácil, não ser não se entregar ao entendimento, repor o mistério. Acho que a ideia da reposição do mistério, para mim, é uma das questões principais do cinema hoje. É a necessidade de se repor o mistério nos filmes. Hoje eu sinto que o entendimento é
é uma espécie de norte em geral e o entendimento e clareza não se tornaram valores até meio banais, assim. Então eu acho que essa frase diz muita coisa. Eu achei ela muito boa. Vamos lá. Estão muito reprimidas, eu acho, inclusive eu também. Porque toda hora vai ter nego de cima dizendo pra você, você deve fazer aquilo, você deve fazer isso, quando eu acho que tá na hora das pessoas... Vide laboratórios de projeto, né? Sempre tem alguém para dizer para você o que talvez seja melhor para você. Ou consultores e os intermediários que hoje são figuras muito importantes no mercado cinematográfico. Os intermediários estão sempre aí para dizer para você o que precisa ser feito. Serem mais sinceros, serem mais honestos. Fernando, Não sei. deixa o rapaz falar. Logo, sem dúvida, ele é um motor de luz e sombra. Temos o mercado, o potencial, e São Paulo merece uma coisa melhor. Está se fazendo uma grande produção de curta-metragem, mas o longa-metragem, nós temos aqui os produtores, mas praticamente nós não temos cinema, ao contrário do Rio. E é preciso que se conscientize a necessidade de chegar à síntese. Como você falou, é o núcleo principal da obra de arte, se faz desse respeito, dessa consideração pelo próximo e uma tentativa também de transformar para melhorar a cabeça das pessoas em função do nosso ritmo, da nossa intuição. O brasileiro não pode, de forma alguma, abdicar da sua grande arma, que é a síntese da sua alma, que é a intuição. No momento... Eu discordo um pouco aqui do Sganzella. Eu acho que tem, às vezes, uma ideia da intuição, primeiro por causa disso, né? A intuição é entendida como algo que não é construção, que não é racionalidade. Tem essa coisa, né? Europeus e norte-americanos, o norte global é racional e o ocidente é racional e todo o resto, nós inclusos, somos intuitivos, emocionais. Eu acho que precisa transformar a intuição em racionalidade e entender que, por exemplo, os nossos primeiros sambistas, né, a Turma do Estácio, os nossos pintores modernistas, né, que tudo isso, os nossos jogadores de futebol, que eles são, essa ideia da intuição é na verdade um modo de pensar, é uma construção, é uma racionalidade que parte de outros princípios, mas é uma racionalidade. A intuição sempre está em jogo na arte, em qualquer arte, feita por qualquer um, mas aqui eu acho que tem uma questão importante de não colocar simplesmente essa divisão entre o racional e o intuitivo, em que nós somos os intuitivos e que a gente tem essa coisa intuitiva quase que é biológica e física. E não. Isso que ele chama de intuição é um outro modo de racionalizar, um outro modo de construir e de articular ideias. Um modo que é tão racional, pensado, tão eficiente e tão artístico quanto essa ideia da racionalidade, né? Assim, ir além um pouco, ir além dessa coisa do só intuitivo. Mas vamos continuar aí. Que os jogadores de futebol forem imitar os defeitos e não as qualidades do estrangeiro, nós perdemos a bossa, perdemos o conto, quer dizer, perdemos a Copa. Por quê? Porque não foram convocadas todas as pessoas e porque é um problema exatamente de mais justiça. Ô Fernando, eu acho que é o seguinte, o cinema ele tem que intuir o improvável, entendeu? Muito boa essa frase. Muito boa essa frase. Intuir o improvável, isso de novo, acho que coloca de novo a questão do mistério. A clareza e o entendimento não vão intuir o improvável, eles vão explicar o que está dado. É o mistério. De novo, acho que isso se resume um pouco ao mistério. É esse que é o lance. Eu acho que tem que pensar além sempre. O Goulart quer falar um negócio lá embaixo? Dá um corte pra ele. Vai, Goulart.
Mas de novo aí, eu achei interessante, é isso, né? Eles estão um pouco encostados no canto, eles estão sendo empurrados para esse canto. Eu não entendo porquê, não sei porquê, mas é o que está acontecendo. Ô, Fernando, eu tô preocupado com o espião da Globo que estava aqui, eu não sei que fim ele levou. Ele tá aí por cima, não? Não, por aqui ele não tá, não. Sei não. O espião da Globo tá aí, não? Não, não tá. Aqui não tá. Não? Não. Será onde ele está, hein? Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que nós temos uma presença, né? Não só os problemas, mas as soluções. E cabe, em primeiro lugar, um esclarecimento no sentido de que, para se conseguir fazer o cinema que já foi bom e depois piorou, ele pode voltar a melhorar, porque o processo histórico não é linear, mas cíclico. E para se conseguir isso, é preciso então desvendar essas incógnitas, como esse trabalho, por exemplo, que desvenda a tentativa do Orson Welles de descobrir a alma brasileira através do samba e dos jangadeiros que vieram procurar o presidente Vargas e que foi realmente virar heróis nacionais. Cabe então agora se desenvolver mais esse trabalho. Ele tá falando aí do It's All True, né? O Orson Welles veio pro Brasil nos anos 40, quando ele ainda era o grande prodígio hollywoodiano. Ele veio como parte da política da boa vizinhança, né? Da dita política da boa vizinhança, fazer um filme no Brasil. E chegando aqui, ele resolveu filmar samba e essa história desses jangadeiros que saíram do Ceará e foram até... Acho que foi o Ceará, tá? Não tenho certeza, mas saíram do Nordeste, vieram do Ceará, vieram até o Rio de Janeiro para falar com o presidente Vargas e morreram nesse processo, né? Nessa empreitada. O Orson Welles resolveu filmar isso, esse material ficou perdido durante décadas e foi lançado em 93, então 10 anos depois dessa entrevista. Então quando ele está falando aí, ele ainda não, isso não era tão acessível quanto se tornou, quanto é agora, por exemplo, né? Porque esse filme chama It's All True, foi chamado It's All True, posteriormente saiu em 93. E o Sganzella fez toda uma pesquisa nos filmes dele dos 80 e 90 sobre essa vinda do Orson Welles. O Orson Welles é a grande fixação dele, né? Ele é um apaixonado por Orson Welles e é uma das ideias fixas dele. E talvez o melhor filme seja O Signo do Caos sobre isso. Quem não viu, recomendo. O último filme de Sganzella. Vamos lá. Né? Não só trabalho e conquistar o acesso às telas. Por exemplo, esse curta-metragem deveria estar em todas as telas, não só de São Paulo. Ô Sganzella, eu queria saber o que você achou do ET. Lá vem a boçalidade. Eu acho que o nosso cinema é mais forte, porque a nossa realidade é mais original. Eu acho que dentro do filme brasileiro, feito pelo Independente, tem vários ETs muito mais decisivos e não tão caricaturais. Concordo plenamente e acho muito interessante ele chamar... Nós temos ETs aqui muito melhores, porque é isso, né? O cinema brasileiro é um alienígena dentro da sua própria realidade. Mas por que ele não toca, não leva 50 milhões de espectadores assim no cinema? O que o ET tem que toca a emoção de todo mundo e esse cinema tão bom aí que você está expondo não toca? A pergunta já parte de um lugar errado, na minha opinião, né? Mas é isso, o Fernando Meirelles está fazendo esse papel que depois ele vai fazer de novo. Acho que em outras... ao longo da carreira dele. É uma pergunta, assim, para ser bem sincero, uma pergunta bem... que muita gente faz, e eu acho uma pergunta um pouco boçal, porque ela parte de um pressuposto muito parecido com a meritocracia, de que todos estão no mesmo patamar, né? Todos têm as mesmas oportunidades e que, portanto, vai se dar melhor quem for melhor. E não é, né? O ET, por que o ET alcança 50 milhões de pessoas e o filme brasileiro não? Porque o ET tem toda uma máquina que já funciona por trás dele, tanto financeira quanto política,
que o filme brasileiro não tem, mesmo em seu próprio território. Então, assim, a pergunta já parte de um lugar errado, porque ela já parte como se a ideia fosse por que o ET toca 50 milhões de pessoas e esse filme brasileiro bom que você tá falando aí, não. O ET não toca 50 milhões de pessoas, o ET chega em 50 milhões de pessoas, já antes dele ser visto, ele já chega em 50 milhões, já é um dado, sabe? Tem uma série de fatores econômicos e políticos que ele transforma em uma questão simplesmente estética. Como se fosse, esse filme toca as pessoas e o filme brasileiro não consegue emocionar as pessoas. Ele traz pra dentro do filme uma série de questões que tá fora. Vamos continuar. Quantidade, eu acho. Não, um cinema que consegue... É uma questão qualitativa, não é uma questão de quantidade. E a qualidade é de acordo com o seu parâmetro. Como? Não, a qualidade é de acordo com o parâmetro de cada um, meu. Não tem essa de... Então, se um filme toca a emoção de milhões de pessoas no mundo inteiro, por que ele não é? Eu acho que é cada um por si, e Deus contra, não tem... Essa questão aí, qualidade e quantidade, voltamos a uma questão que é sempre complicada e que não é tão simples assim quanto um filme que faz muita bilheteria melhor do que o que faz pouco, e nem também que o filme que faz pouca bilheteria é melhor do que o filme que faz muito. A qualidade está em outro lugar. Essa é uma discussão eterna. Pai nem mãe, entendeu? O pessoal da galera aqui também quer falar. Tá legal. Então, o Sganzella, né, que tá aí. Sganzella, você está acompanhando o vídeo independente? Você tem acompanhado o que está acontecendo em vídeo aqui no Brasil? Eu tenho o maior interesse, mas eu acho que não se encontrou ainda uma linguagem. E que a televisão vive muito do cinema, mas e que as televisões já... Doideira isso aí, hein? Não faço ideia do porquê. É tão novo, ainda não encontrou essa síntese. Não sei se é do programa ou é do vídeo da captura. Se a pessoa fez isso, não sei se isso é do programa, tá? E o cinema, que já foi realmente respeitado lá fora, também, quer dizer, é preciso uma reunificação cultural de todas as artes, de todas as atividades, para que então se possa fazer grandes filmes, como por exemplo, sobre Noel Rosa, talvez um dos nossos grandes poetas, e outros expoentes fundamentais. São Paulo é uma cidade altamente cinematográfica. Depois fez Noel, poeta da vila, o filme é muito ruim. E que merece esse cuidado. Existem equipes, as pessoas estão preparadas, e é substancial e necessário também que haja muito cuidado na elaboração e na preparação, na concentração dos filmes. Eu acho que o cinema não é dinheiro, porque se nós quisermos com o Cruzeiro competir com o dólar, sempre sairemos perdendo. Cara, muito bom também isso. A gente precisa dessa dimensão. Isso se conecta com o ET, com a pergunta sobre o ET. A moeda nacional e o dólar, essa disparidade se manifesta no mercado cinematográfico, né? O ET já vem pago, por mais caro que ele custe, ele já vem pago por toda a distribuição internacional que ele tem. Enquanto que o filme brasileiro, ele tem que se pagar em moeda própria. É um negócio... Essa questão monetária que ele traz, a questão econômica, é importante para a gente entender as dinâmicas. Às vezes a gente esquece disso. Mas assim, eu acho que se você realmente não considera o vídeo uma linguagem, então vamos abatê-los a tiro. Goulart, por favor. Não, eu estou acompanhando e tem coisas ótimas. Esse é o momento, para mim, até agora, que agora ficou muito claro que é tipo isso aí. Eles estão acuados no canto e todo mundo tá bombardeando eles aqui. Seja com piada, seja com... vamos jogar umas perguntas espinhosas e contestar esses caras. Importante fazer isso também com nossos grandes ídolos, com os gênios, mas desde o início essa é a ideia, né?
É uma pegadinha, de uma certa maneira. Por exemplo, alguma apresentação aqui no Instituto Goethe que foi realmente algo assim decisivo. E deve ter muitos trabalhos anônimos e de pessoas amigas também que estão fazendo. Aqui, por exemplo, é uma tentativa insinuante de desvendar os estúdios e mostrar como é que se processa essa coisa fascinante que é a televisão. Sganzella, insinuante era a Eros Volusia no seu filme. Ela que era insinuante. Aquela época Esse é o mais boçal dos boçais até agora. realmente era uma época privilegiada, né? Mas agora nós temos outros recursos. E nós temos essa coisa imediatista e ao mesmo tempo instantânea, que a gente já vê o resultado assim com um custo operacional muito mais reduzido do que a elaboração cinematográfica, que é sempre complexa e penosa. Mas a gente assume isso. Eu estou acompanhando o vídeo, mas quero acompanhar mais. Como também vocês também já deveriam ter tido esse privilégio de assistir esse filme, se os exibidores, que eu acho que tem pessoas bacanas em todas as classes, tivessem sentido a necessidade de passar um filme que não incomoda ninguém. É um filme que é música da melhor qualidade. Isso é um belo pretexto para haver uma limpeza astral. Hoje, por exemplo, é o dia, faz 2 anos que o Glauber morreu. É um dia importantíssimo, porque o Glauber realmente é uma personalidade fantástica, como também o Lima Barreto, o Alberto Cavalcante, que era respeitado há 50 anos na Europa, talvez o melhor cenógrafo do mundo, e não foi devidamente absorvido ou compreendido nesse país de contrastes. Chamam os comerciais. Bom, é isso, né? Dá pra sentir que tem uma ideia de acuar um pouco, né? Eles estão o tempo inteiro acuados ali. O Sganzella tá muito acuado o tempo inteiro. Então acho que isso é uma característica desse vídeo. Tem algumas questões importantes que eu acho que podem ser desdobradas eu posso até desdobrar em vídeos futuros, como, por exemplo, a questão econômica, né? O filme estrangeiro já chega pago aqui, chega pago em dólar, para competir com a nossa moeda, e aí, cara, né, ele já chega o dólar valendo muito mais aqui, então é muito mais dinheiro, é muito mais possibilidade de propaganda. Então essa ideia dos 50 milhões contra os 5 mil do filme brasileiro ser colocada simplesmente na questão da emoção e da capacidade de um filme tocar, emocionar um filme é falsa, porque tem uma série de mecanismos publicitários, econômicos e políticos que existem em torno do filme hollywoodiano que não existe em torno do filme brasileiro. Então, questões materiais, políticas, sociais, do imaginário, mas tem algumas pistas aí que eles deixam, e tem essas coisas da personalidade que eu acho interessante, né? Assim, o Sganzella é essa figura que está pensando a cultura brasileira. Você tem o Joel Amage, que naquele momento está meio loucão, e você tem o Fernando Meirelles, que está fazendo um pouco esse Mauricinho boçal. Que eu assumo como um personagem, mas que é um personagem que depois ele vai carregar de fato, né? Assim, ele depois vai falar sobre como o Glauber é chato, como Tropa de Elite é um filme mais importante do que Deus e o Diabo, do que Terra em Transe, sabe? Ele vai jogar essas polêmicas, um pouco do que o G7 Souza chama dessa classe média de Oslo, que acha que tá morando né, mora num país nórdico e que não vê as contradições, e que um pouco também não vê essa... que está dialogando com o cinema novo. O Fernando Meirelles é de uma geração que está dialogando com o cinema novo de uma maneira enviesada, né? Assim, que enxerga o cinema novo como uma coisa boa, mas que deu errado. E não como um momento de luz do cinema brasileiro, sabe? Não como o grande momento do cinema brasileiro, mas sim como um momento em que se levou o cinema brasileiro para um lado que precisa ser corrigido. Então, assim, tem uma série de pistas aqui que podem ser desdobradas em muitos assuntos, em muitos vídeos. Então, se você quiser que eu fale sobre algum desses temas, deixa aqui no comentário que eu
faça um vídeo depois sobre isso, sobre essas temáticas. Se tiver algum vídeo que você quer que eu faça o react, deixa aqui nos comentários. E deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ter mais reacts mais pra frente aqui no canal, beleza? Então, gente, obrigado. Tchau, tchau.